nome é Kelly Gessiana, eu sou empresária e a minha empresa ela é na área de refeições coletivas, alimentação para empresas, né? A minha formação é na área de alimentação. Sou formada na área de alimentos, né, pela Universidade Federal do Ceará, e a nossa trajetória profissional sempre foi voltada para gestão, alimentos, gestão da qualidade, gestão de processos. Então, isso sempre esteve na veia, sempre fez parte da nossa trajetória profissional, né, essa área em que atuamos hoje, que é a área de alimentação. A Livita, ela nasceu junto com um grande amigo e parceiro, e éramos três, eu, Rita, e um outro empreendedor, e ela nasceu em 2014, já com uma empresa de alimentação, né, para atender o segmento de refeições transportadas. E em 2016, alguns planos mudaram e eu e Rita compramos as cotas desse parceiro. A gente lembra muito bem desse momento, foi um momento muito cheio de desafios, cheio de expectativas, mas nós resolvemos encarar o desafio e compramos as cotas da Livita em 24 parcelas. Em 2018, nós honramos essas parcelas e conseguimos, né, trilhar, né, de lá para cá essa trajetória da Livita. Nós mudamos um pouco a essência dela, trazendo o nosso olhar, a nossa visão, os nossos sonhos, os nossos desejos, e principalmente, né, pensando sempre numa gestão de qualidade. A Livita, ele significa alimento é vida. Então, é sobre vida mesmo, né? Sobre alimentar é cuidar. Então, o alimento, ele faz parte de uma necessidade básica do ser humano. É uma necessidade básica do ser humano. Então, a Livita, o nome dela tem esse significado. Alimento é vida, alimento é vital. Então, é a nossa essência também, né, de cuidar. A Livita é uma empresa de refeições corporativas. Nós atendemos o segmento de gestão, onde nós produzimos a refeição na cozinha do cliente. Nós atendemos o segmento de transportada, onde nós temos uma central de distribuição, de produção e distribuição, onde são produzidos mais de 10.000 refeições por dia. Lá nós temos todo um processo de gestão da qualidade, já passamos pela certificação do PAS, e nesse segmento também atendemos eventos, né? Então, nós atuamos em 3 segmentos. Nós atuamos no segmento de gestão, nós atuamos no segmento de transportada, refeições transportadas, e também eventos corporativos e dados também. Nosso nicho de empresas, nós não temos uma definição, né? Porque há uma diversidade de setores em que nós conseguimos atender, indústria, varejo, comércio, então é bem diversificado. Um dos pilares, assim, que a gente preza muito é, primeiro, a transparência dos processos, cuidado com os processos, porque nós trabalhamos com pessoas para pessoas. Então, a administração dos processos, né, o controle dos processos. Esse é o maior desafio de todo empresário, mas a gente trata isso com muita seriedade. O nosso maior desafio foi pós-pandemia. Foi um desafio que nos tornou mais resilientes, que nos tornou mais
corta, tá? Essa parte corta. Um desafio que nos tornou mais resilientes, foi um desafio que nos fez entender que no final tudo é para pessoas, com pessoas. Então, assim, nosso maior desafio, eu acredito também que foi de muitas empresas, o âmbito, né, financeiro, o âmbito econômico, mas, assim, conseguimos. Eu me sinto privilegiada de estar situada no polo de Maracanaú, porque é um motor da economia. O distrito industrial é onde tem um complexo de empresas, de grandes marcas, de grandes empresas, multinacionais, inclusive, e que emprega muitas pessoas. Então, existe um desenvolvimento recorrente dentro do polo, né? A prefeitura também, ela incentiva, né, o empresário. Então, assim, eu me sinto privilegiada de estar localizada em Maracanaú, que é uma empresa em Maracanaú, mas também por fazer parte desse processo, né, de crescimento, de desenvolvimento, porque é isso que a gente tem observado, mesmo diante de desafios, mesmo diante de uma economia ainda desafiadora, mas a gente observa desenvolvimento, implantação de novas empresas. Paracanal é um polo industrial, onde existem muitas empresas em diversas áreas. Tem um PIB bem alto, né? E é gerador de muitos empregos. Então, é aí que a gente vê a oportunidade, porque como eu atendo empresas, como a minha empresa atende outras empresas, então é um nicho de oportunidades. E dentro de Maracanaú, observa-se a importância do corporativismo. O distrito industrial ele foi criado para colocar as empresas num nicho, num polo industrial de empresas. E vem cumprindo essa missão. Além de ter havido crescimento de empresas, houve também o crescimento da população em volta, o que trouxe o desenvolvimento do município na área de comércio. Então, são muitas oportunidades, a gente observa muitas oportunidades. E a ED ela tem um papel fundamental nesse contexto de oportunidades, porque dentro da ED a gente consegue se conectar com essas empresas, a gente consegue desenvolver as empresas, porque o que me levou à ED? A ED ela trouxe para a minha empresa conhecimento, porque a empresa ela só cresce se ela tiver conhecimento. E quem traz o conhecimento? Para onde vai o conhecimento? Para as pessoas. Então, as pessoas elas aprendem, mas elas também geram conhecimento. E essa parceria, essa ligação com instituições fortes, instituições em que a gente pode se ancorar para crescer, se ancorar para ver o exemplo do outro, se ancorar para ouvir experiências positivas e até construtivas, porque até o que não deu certo, a gente não pode dizer que é ruim, né? Há sempre um aprendizado. Então, nesse contexto, dentro do polo industrial existe a ED, que é uma entidade fortalecedora das empresas. Ela atua principalmente nesse sentido. A gente começou como associado, em seguida eu recebi o convite para a diretoria e durante a pandemia eu recebi o convite para ser presidente da ED. Também foi muito desafiador no aspecto econômico, no aspecto financeiro. Muitas empresas fecharam, muitas empresas eh, diminuíram sua produção, mas a ED se manteve de pé.
né? E também apoiando porque a gente também, como empresa parceira, a gente tinha a missão de levar o conhecimento, de levar a orientação, conforme as orientações dos órgãos, né? Então, eu recebi o convite de me tornar presidente, fiquei na presidência por 4 anos, e aí eu entreguei agora a presidência para o nosso querido André. No caso da Levita, o que mais fortalece a parceria é exatamente o conhecimento, conexão com conhecimento, né? A ED, ela tem essa preocupação de fomentar o crescimento. E como é que ela fomenta o crescimento? Levando conhecimento. Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente tem a capacidade, a gente adquire a capacidade de evoluir. A gente se torna mais resiliente porque o conhecimento nos habilita. E aí a ED, nesse contexto, ela se preocupa em levar o conhecimento. Quando ela nos conduz para um curso, para uma palestra, para uma visita, a gente vê ali uma abertura para o conhecimento. E aí a nossa empresa cresce nesse sentido, porque a vivência de uma empresa pode não ser o meu negócio. Cada negócio ele tem a sua característica individual, mas a experiência de gestão, de processo, de inovação, da expertise, a experiência, ela nos dá uma bagagem maior. E isso a ED, ela se prontifica a isso sempre. Então, é isso que nos mantém, né, junto dela. Hoje o mercado na área de alimentos, ele não é só entregar a refeição, não é só servir a refeição, vai além disso, é cuidar de pessoas, não é buscar inovação, por uma receita nova, é pensar no bem-estar das pessoas, seja do colaborador interno, seja do colaborador do nosso cliente. Então, mais do que servir refeição, a essência é pensar no bem-estar do cliente, é pensar em como o alimento vai trazer esse bem-estar, se preocupar com os processos, e isso a gente consegue não só com uma receita nova, não só com um cardápio novo, mas zelando pelo processo. Porque a inovação, ela passa por trazer processo, manter processo, checar processos, que ele possa se perdurar. A Rita, ela é uma parceira antiga, né? A gente trabalhou junto na mesma empresa, a empresa também de refeições, e ela tem uma bagagem bem forte na área comercial e a minha é na gestão de produção. Então, a gente se complementa, né? Nós temos habilidades diferentes que nos tornam únicas. Então, a gente consegue se complementar. Então, foi uma parceira que, assim como eu, acreditou no trabalho, acreditou que a gente podia fazer mais e conseguimos, né, passar muitos desafios, mas nos vemos hoje com complementos. É, hoje a gente já vive uma indústria 4.0, né? E quando a gente fala de indústria 4.0, não é basicamente a indústria, é o todo. O todo que exige a inovação, o todo que existe a automação, o todo que existe a tecnologia, a IA está aí, né? Então, assim, que vem para somar, que vem para nos ajudar a análise de dados, que vem para nos mostrar a realidade. Então, assim, o que a gente espera para o futuro é, sim, embarcar junto com a indústria 4.0, inovar,
usar a tecnologia em favor do processo. Porque quando a gente tem um processo robusto, quando a gente tem um processo alinhado, que pode ser checado, que pode ser acompanhado, ele te traz bons resultados. Então, o grande lance é esse. E se as empresas querem se manter, é importante não esquecer da questão da sustentabilidade, da questão da cuidar das pessoas, de cuidar das pessoas, da sustentabilidade, né, do social, né? Então, assim, as empresas que estiverem pensando em crescer, elas têm que ter esses pilares de governança, de sustentabilidade, de pensar nas pessoas, para as pessoas, porque a gente trabalha com pessoas, para pessoas. Então, o processo ele não é um só, não são só máquinas ou números ou papéis, né? Hoje nem papéis, a gente fala assim de uma forma, mas são pessoas. Então, assim, esses pilares da governança, né, de cuidar, de se importar com até uma embalagem, se é biodegradável, se não é, o transporte, a logística que eu faço dentro da minha empresa, se eu faço a logística reversa, se eu faço uma logística econômica, se eu faço um fluxo adequado de logística de entrega, se eu uso produtos de procedência, se eu uso produtos de empresas que se importam com a sustentabilidade e com o social. Então, assim, está tudo interligado. E você só consegue um crescimento duradouro se você, de fato, se importar com esses pilares. Então, para o futuro, a gente pensa, assim, em se manter sempre atento a esses pilares. Muito bom. Kelly, a gente está chegando no encerramento, tá bom? No final do nosso podcast. E eu gostaria que você, se você pudesse deixar uma mensagem para as indústrias e empresas que ainda não conhecem a Livita, qual seria? Vem conhecer a Levita, né? A Levita é uma empresa genuinamente cearense. A gente acredita nas pessoas, a gente acredita que em parcerias, a gente acredita que sempre podemos fazer melhor. Para quem não conhece a Levita, eu faço um convite para conhecer a nossa cozinha. A gente tem muito orgulho da nossa estrutura, porque é uma estrutura que foi pensada com muito carinho, né, para produzir refeições, não só produzir refeições, mas produzir bem-estar, produzir qualidade de vida. A atualização, a importância da atualização, a importância de um empreendedor estar, conhecer o seu processo, buscar a inovação, a tecnologia, mas sempre entendendo o seu processo, porque o crescimento ele virá desde que você tenha um propósito. Qual é o teu propósito? Entender o teu propósito. Porque empreender é criar, mas com propósito. É servir, mas com propósito. Nosso maior orgulho é saber que o nosso trabalho, a nossa empresa, ela é canal de bênçãos. Um canal de bênçãos para muitas pessoas. Então, a gente tem muito orgulho de prezar pelos processos e buscando isso, a gente consegue abençoar muitos filhos. Então, o nosso maior orgulho é esse.